Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Para quem você que é novo ou nova aqui, eu sou o Bruno Loureiro e hoje nós vamos compartilhar com vocês a história dessa instituição incrível aqui de Avaré, que há 22 anos já vem ajudando a nossa cidade ter um ambiente melhor e também, né, a gente pode falar como prevenção, fazendo esse trabalho, Guto? É um centro de convivência, isso, fazendo uma prevenção. Que legal, cara. Gente, hoje meus dois convidados aqui é o Luiz Gustavo, mas todo mundo conhece ele como Guto, né? Isso, Bruno. E o doutor, né? Hilton Lucci. Sem o doutor. Ai, meu Deus. Muito formal, né? Gente, muito obrigado por vocês terem vindo aqui para compartilhar a história da Colônia Espírita Fraternidade. Gente, a instituição já existe há mais de 22 anos, né? E tá difícil a gente contar quantas pessoas já passaram por lá, né? Vocês sabem? Essa eu coloquei vocês numa saia justa agora. Não existe esse número, né? Você diz de crianças, né, que já passaram. Tem esse número. Até a última vez que foi feita a contagem, tinha 1.600, não é isso, Guto? Isso, mais de 1.600. Mais de 1.600 crianças que passaram por lá nesse período de 22 anos. E hoje, muitas dessas crianças com famílias e os filhos lá, né? Então, existe aí já uma segunda geração que já está participando da instituição, que isso alegra muito a gente, porque você vê que a criança assimilou muita coisa e hoje constitui família, é um arrimo de família, trabalhador, né? Então, isso encoraja para continuar o trabalho, né? Vocês estão lá desde o comecinho? Sim, estamos lá desde o começo. Desde o dia 1? Desde do menos 1, vamos dizer assim, Bruno, porque a colônia começou com uma ideia em 1990, né? Então, um grupo de jovens, a gente era de um grupo de mocidade e começou a ideia de tentar fazer alguma coisa, tentar fazer algo que pudesse atender à atividade social, né? Então começa uma ideia ali em 1990 e a gente começa a atuar lá dentro da colônia, dentro do terreno da colônia, em 1994. E é interessante essa história, né, da colônia, porque ela começa antes de 94, em 64 já tinha um grupo de espíritas se organizou, né, para comprar esse terreno, para fundar lá um hospital psiquiátrico. E aí, com o decorrer do passar dos anos, né, Hilton, enquanto eles estavam lá angariando recursos para poder montar esse hospital, a legislação foi mudando e não seria possível mais construir o hospital. Então o terreno ficou parado por 30 anos. Aí quando nós chegamos lá em 94 para começar a movimentar, né, as ideias que a gente tinha, assumindo o terreno, né, e iniciando ali os primeiros encontros, né, dentro da instituição, para que só em 2001 a gente conseguisse inaugurar o projeto social. Nossa, foram 7 anos trabalhando para poder construir o primeiro prédio, que era o refeitório hoje. Olha só. Então, nesse período, né, Bruno, nós tivemos ali, a gente tinha encontros, né? O seu Juvenal é uma figura, assim, emblemática dentro da colônia, que foi um senhor que ficou esse período de 30 anos aguardando a nossa chegada, morando lá nesse local. O seu Juvenal desencarnou, né, faleceu com 101 anos. Então, ele participou do primeiro grupo que adquiriu lá o terreno da colônia, da primeira diretoria, né, toda a diretoria que montou, que acabou sendo montada para fazer o hospital psiquiátrico. E aí ele ficou esses 30 anos morando lá e depois nós chegamos. Então a alegria dele era poder ver o projeto sendo materializado lá. Que legal. Depois de tantos anos, né? E nós levamos 7 anos ali para
para iniciar, mas nesse período de 7 anos a gente tinha também atividades religiosas lá. Então a gente se encontrava todos os domingos, se reunia na casa do seu Juvenal, que era uma casinha muito simples, tinha uma garaginha de lona. Mas era dentro da colônia. Nesse terreno que... Nesse terreno, onde ele morava. Nossa. E ele tinha uma garagem lá, Bruno, que era uma garagem de lona preta e de bambu. E ele guardava a carrocinha dele lá dentro, a carrocinha de burro. Então a gente chegava lá para fazer o evangelho, para estudar o evangelho, né, no domingo, lá de manhã. Então a gente tirava a carrocinha dele do local, aí tinha uns banquinhos de madeira que era colocado, varria o chão lá que era de areia, varria com vassoura de alecrim, né? E a esposa dele, a dona Nena, fazia um chazinho de erva cidreira para gente tomar no final da reunião. Então, eu vou perguntar para vocês um pouquinho mais como que eram essas reuniões. Achei muito legal isso daí. Eu não sabia dessa parte que ele ficou, né, no local em todo esse tempo aí, né? Pô, que legal. Antes disso, eu vou passar um recadinho aqui para quem tá nos assistindo. Quero fazer um agradecimento muito especial pro pessoal da Casa do Gesso, nosso parceiro. Eles fizeram um trabalho, gente, incrível lá no nosso escritório. A gente estava em reforma lá. E o Jansen e a Fátima e a equipe fizeram um trabalho incrível lá. A gente só tem a agradecer a eles por esse trabalho. Então, dou um feedback para vocês super positivos. E vai aparecer aqui para vocês o Instagram deles, o endereço, o telefone. Super indico para todo mundo. E um agradecimento muito especial ao atendimento impecável que eles tiveram com a gente e a prontidão para fazer o trabalho. Então, gente, um agradecimento muito especial para a Casa do Gesso. E para você que está assistindo nosso podcast, não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, curtir esse vídeo, é muito importante, e deixar comentário, gente. Vamos conversar, deixa aí o feedback de vocês, o que vocês estão achando dos programas, indicações. Bruno, conheço uma pessoa que tem uma história incrível. Deixa no comentário. Tem o nosso e-mail aqui também. Para você que quer produzir um programa também, ou quer ter um podcast aí na sua empresa, pode entrar em contato. Na descrição do vídeo tem o telefone da Cena, produtora audiovisual. E para você que quer produzir, né, seu podcast, seu vídeo, é nesse contato que está aqui na descrição do vídeo da Cena, produtora audiovisual. Se você está vendo isso pelo Instagram, é só você mandar um direct aqui pra gente e a gente vai se falando. É isso, gente. Voltando ao nosso podcast, como que foi? Eu achei muito legal essa informação que ele ficou lá todo esse tempo. Achei muito legal. Então, tipo, vocês ficaram sabendo, tipo, do projeto, porque você tá falando vocês, porque vocês estavam lá desde o começo. Vocês ficaram sabendo desse projeto dele e foram até ele. Como que foi esse comecinho aí? Porque foi 1990, depois foi 4 anos, né, para começar a construção e mais 7 para começar a atender o pessoal. Como que foi esse comecinho aí? Essas reuniões, como que era? Eu acho que é uma coisa legal também o pessoal entender como que essa parte religiosa aí, do início do projeto que, né, traz até hoje forte no projeto e tá no nome, né, gente? Exatamente. Lá no início, vou falar um pouco da história, depois o Wilton complementa, mas é assim, né? A gente participava de um grupo espírita que chama Leon Denis, é uma casa espírita aqui em Avaré. A gente tinha um grupo de mocidade. Ainda existe? Ainda existe. Legal. O Leon Denis tem 107 anos. Uma casa que tem 107 anos aqui em Avaré, comemorando, inclusive, nesse mês, agora de julho, o aniversário. Legal. 107 anos. E a gente participava de uma mocidade lá, eu, o Neto e a Marli Forteza, né? E tivemos, estudando lá uma obra, acho que sobre Tiago, eu não lembro bem, a fé sem obras é morta. Nós tivemos a ideia de fazer alguma atividade social. E aí o Wilton, nesse período, já era palestrante espírita, né? Já participava de um centro espírita. E aí nós pedimos ajuda, né, para alguns espíritas, que a gente estava interessado em fazer um projeto, se sabia de algum local.
E aí nós tivemos a ajuda de várias pessoas que foram mostrando para nós algumas oportunidades, e o terreno da colônia estava lá, que era para ser um hospital psiquiátrico, estava parado há 30 anos, né? Então, quando nós iniciamos, né, nós levamos lá uma proposta a gente era muito jovem na época, né? Eu, na época, tinha 18 anos. A ideia é que a gente pudesse fazer um projeto para trabalhar com crianças, com meninos, né? Que legal. E o seu Juvenal, que é esse senhor que a gente contou, já morava lá nesse local, né? Então, a gente ia aos domingos lá para fazer o nosso evangelho, né? Estudar um pouco do nosso evangelho e poder começar a projetar a nossa atividade social. E aí nós fomos ao longo desses 7 anos aí se organizando e arrecadando recursos, fazendo promoções, né, para poder fazer o primeiro prédio para em 2001 começar com nossas atividades. Então tem uma quantidade de pessoas enorme, Bruno, que a gente tem uma gratidão profunda, né, que desde quando compraram esse terreno lá em 64, até chegar em 94 para a gente tomar posse lá no dia 1º de maio, né, com a diretoria da colônia, e de 94 até 2001 para a gente iniciar com as atividades, muita gente colaborou. Ô, Vitor, compartilha com nós um pouquinho da sua vivência, tanto nesse início. Eu não sabia dessa informação que o Guto compartilhou, que você já era palestrante, você já trabalhava, já tinha muito forte essa vivência sua na parte espiritual, como espírito e tudo mais. Se eu estiver falando errado, você pode me corrigir, por favor. Como que foi para você tá ali com esse grupo, esse movimento, todo esse trabalho também que foi, né, para dar início, as pessoas, o neto, como é que foi tudo esse começo para você? É muito interessante que isso envolve até motivo de piada por parte deles, porque eles eram muito jovens, 18, 20 anos e tal. Então a diretoria do hospital, né, existia uma diretoria no papel. Uhum. Então, para passar o nome para esse grupo, eles estavam, e natural, né, um certo receio. Poxa, e essa criançada, né, com 18, 19 anos? Daí chamaram uma pessoa com mais idade. O experiente. Era o mais velho, só para ter alguma coisa assim. Mas... Ele endossou, viu, Bruno? Foi ele que endossou a gente a começar lá. Que legal, cara. Então a gente assumiu essa instituição que era hospital psiquiátrico e mudou o estatuto com a finalidade de atender crianças. E a partir daí, então, nasceu a Colônia Espírita Fraternidade. A partir daí, as campanhas, tudo era para começar o primeiro prédio, que é o refeitório. Como o Guto disse, muita gente ajudou, a gente não tinha absolutamente nada. Emprestava faca de um, garfo do outro, panela de outro, para poder fazer um jantar e arrecadar dinheiro. Só arruma o seu microfone aqui para mim. Isso, aí, obrigado. A APAI, por exemplo, nos emprestava o salão para fazer os jantares. Então, a gente tem que lembrar bastante da diretoria da APAI, que ajudou muito, né? Então, tem muitas pessoas que estão envolvidas nesse projeto desde o início e que foram muito importantes, né? Hoje a gente já tem essa estrutura, mas no começo não havia nada. Começamos, então, em 2001, convidando as crianças do bairro, na época do lixão, né? O lixão, as crianças, era o problema. Na época, a problemática social era isso. Aqui em Avaré. Aqui em Avaré. Então, nós tínhamos as crianças que... o que era chamado menino de rua, né? O menino de rua tinha muita gente, muita criança. E a gente ia e começou primeiro um joguinho de futebol com uma festinha lá para as crianças.
com 12 crianças, depois na outra semana já tinha 26, e aí foi. Hoje 230 crianças. Muda um pouco dependendo das matrículas, alguns saem, então de 230 até 250 crianças frequentam a instituição diariamente. Então é um número significativo, né? Então todo esse avanço ao longo desses 20 anos foi graças à comunidade que apoiou também, né? Que comprava os convites para o jantar, rifas, bingos, tudo isso era feito para angariar fundo para a construção. Qual que foi o primeiro prédio que foi construído? Era uma cozinha, um refeitório e 3 salas de aula. Hoje, essas 3 salas de aula, ela é o almoxarifado. O refeitório continua. E essa cozinha foi ampliada, duplicado o tamanho, para poder ter essas refeições para as crianças. Uma cozinha industrial em excelentes condições. Temos a nutricionista, temos as cozinheiras que fazem as refeições das crianças. E as salas, as 3 salas pequenas, hoje é um prédio só de salas de atividade. Legal. Né? Então fomos construindo blocos separados. Como que foi a construção do primeiro? Tem alguma história interessante nesse primeiro? Porque, né, é diferente. Hoje o projeto já está grande. Eu vi até que vocês compartilharam aqui comigo. Tem vários projetos que vocês estão de olho aí, né, no planejamento. Mas como foi o primeiro, né? Porque o primeiro é diferente, né? Pô, você ir lá, você vê, né? Pedrinha por pedrinha, depois a inauguração. Tem alguma história interessante? Alguma vivência? Como é que foi o primeiro? Ali, uma coisa interessante é que metade do terreno, o Guto que sabe melhor, é uma mata. Isso. Que faz parte da continuação do horto florestal. E a outra metade tinha eucalipto plantado. Então, precisava limpar o terreno. Então, esses eucaliptos foram cortados, vendidos para comprar tijolo para o próprio prédio, né? Então, essa questão assim de você usar todos os recursos que tem, né? Se tinha árvore, a gente transformou ela em atividade social, né? Essa foi a primeira atividade voluntária minha lá na colônia, Bruno. Eu sou da área florestal, então a primeira atividade minha foi cortar as árvores de eucalipto lá para poder ser vendidas, né? Toras enormes. Nós emprestamos uma motosserra da antiga padaria Varé, do seu Valdir Borim. Valdir Borim. O posto Bizunga nos deu a gasolina. A gente passava a pegar no Bizunguinha, acho que na ocasião, a gasolina, para poder cortar as árvores. E quem nos comprou essas árvores na época foi a Serraria Contrucci, né, que comprou essas árvores, que aí nós conseguimos ter os primeiros milheiros de tijolo para começar a construir lá esse prédio que o Wilton estava falando. Pessoas que emprestaram trator para a gente puxar a árvore, grupo de voluntários que se reuniam no sábado para empilhar a lenha que a gente ia vender. Então a colônia sempre demandou, né? Demandou uma organização de muitos voluntários. E o trabalho, né, tem essa coisa de unir a gente, né? Então, um grupo de jovens trabalhando com um propósito, com um objetivo, se reunindo, né? Falando em propósito, como que vocês viram, como que foi construído ali os pilares que regem hoje a instituição? Qual que são os pilares? O que vocês trazem desde do início até hoje, dos princípios? Como é que foi constituído isso? E como que é até hoje? O que foi, né, destinado, né, o que foi definido lá no comecinho? Quem que fez isso? Como é que foi isso? Tudo começou com a própria questão religiosa da doutrina espírita. Então, veja só,
ao se estudar o Evangelho, como o Guto disse, você vai ver que a necessidade de se fazer caridade, né? Fazer atividades que possam ser consideradas o bem ao próximo. Então, isso norteia as atividades desde o início até hoje. Então, o que pode ser feito na época, né? O que podia ser feito para pôr a mão na massa? Ou seja, um projeto que possa trazer benefício social. E aí, a Macá, que era assistente social do Fórum, a Macá já faleceu há um bom tempo, e ela falou, olha, a problemática social que nós temos aqui hoje é criança, menino na rua. E aí, então, foi focado nessa questão. Então, foi uma necessidade da época e foi iniciado com a própria doutrina espírita, que nos pede atividades, nos pede a fraternidade, nos pede trabalho, nos pede a caridade, o amor ao próximo. Então, a partir daí é que saiu a ideia e a mobilização dos voluntários para essa atividade. Então, hoje, a base de, não sei se eu posso falar, filosofia, ideologia, o que move, o que rege a colônia em volta dessa linha de pensamento que envolve os ensinamentos espíritas. Agora, o que é muito importante, isso mobilizou as pessoas a fazerem um trabalho, mas não envolve o atendimento às crianças. São duas coisas separadas. Atividade religiosa e atividade social. Então, as crianças não têm, elas não têm doutrina espírita como matéria socioeducativa. Elas participam da instituição recebendo valores humanos, né? Então, independente da religião, sim, a família que conseguir ou se inscrever, depois a gente vai chegar na forma certa ali, a gente tá falando isso, mas a criança que é assistida lá, ela não necessariamente precisa ser espírita. Aliás, eu acho que não tem nenhuma, né? Não tem, acho que a gente não tem nenhuma criança espírita lá. Acho que 90, talvez quase 90%, né? São de outras religiões cristãs, né? Mas não espírita, né? Bom, a parte que a gente está falando dos ensinamentos da parte espírita, eu acho que, não sei, muitas pessoas que são cristões ou cristãs, mas vigorosos, às vezes, não sei, às vezes tem um certo preconceito quando usa esses termos. Como que vocês poderiam compartilhar o que esses ensinamentos, como que vocês vivenciaram isso, como que vocês vivenciam isso hoje? Porque achei muito interessante a gente já pontuar que as crianças que estão lá estão recebendo os benefícios e tudo mais, não são obrigadas, também não têm a necessidade de ser espíritas. Mas o que essa filosofia, para quem não conhece, quer conhecer, está querendo entender, como que é isso? Aí, a filosofia espírita, até é bom usar esse termo, a filosofia espírita, nós temos também a ciência espírita e a religião espírita. Esses três pontos formam o que a gente chama de doutrina espírita, né? Então, filosofia, ciência e religião. E no aspecto religião, Jesus Cristo é o nosso orientador. Então, veja só, ser cristão e ser espírita é a mesma coisa. Ou ser espírita e ser cristão é a mesma coisa. Então, se a gente pegar os ensinamentos de Jesus, a gente vai aplicar isso na nossa atividade diária,
a gente vai perceber que o trabalho ao próximo, fazer aos outros e que gostaria que fosse feito a si mesmo, ele é muito importante. E a partir daí, você pode ir buscar na filosofia espírita a questão: quem é o espírito? Da onde veio? Para onde vai? O que faz aqui? Né? Então a gente vai entender que a nossa jornada aqui na Terra, ela é para aprimoramento individual. E você só aprimora individualmente através do trabalho, do bem ao próximo, da instrução. Então, caridade, amor ao próximo, é o pilar que move isso. Então, todas esses preceitos, tem mais outros, né? Mas de forma bem resumida, esses preceitos é que são pilares para a instituição. Legal. Mas, exemplo assim, qual que é a diferença dos encontros, das reuniões que vocês faziam de domingo para uma missa, o que o pessoal faz normalmente uma igreja tradicional católica, vamos dizer assim. Porque eu não sei se vocês devem vivenciar mais esse tipo de coisa, mas as pessoas devem associar a palavra espírita com ver espírito, né? Não sei, esse tipo de coisa. Ele é espírita, ele tá vendo as coisas, né? Exatamente. Tem isso, não tem? Ou só então, a diferença... tô levando pra esse lado? Não, é natural. Não tem? É natural, Bruno. É natural que antes do Wilton explicar, mas é natural que as pessoas que não conhecem, né, fiquem curiosas. E é muito importante a gente esclarecer, porque às vezes por uma demanda, né, que você está, né, sentimental, um problema espiritual, uma questão de saúde, né, é onde a gente pode se ligar com a religião. E a religião, ela é super importante. A gente não consegue, é um pilar importantíssimo, né? Então, quando a gente tem possibilidade de uma pessoa se esclarecer e entender, né, o medo das pessoas é chegar lá e ver um espírito falando, né? Ter uma comunicação de espírito. E o Wilton vai explicar que não é bem assim. Não. Quando se fala em ver espírito, é uma parte da doutrina que a gente chama de mediunidade. Então, existem reuniões fechadas, não é aberto ao público, justamente por conta da dificuldade de entendimento, né? São grupos menores, lá nós não temos atividades mediúnicas, então não tem nenhuma manifestação de espírito. Qual a diferença entre uma reunião espírita de uma missa? A missa, basicamente, segue conceitos e protocolos, né? Dogmas, existe o ritual católico, então existe uma sequência. Na doutrina espírita, não tem essa questão do protocolo, do ritual. A gente estuda o Evangelho de Jesus. Quando a gente fala estuda, é estudar mesmo, uma discussão. Olha, o que Jesus quis dizer com isso? Né? Nós estamos fazendo isso? Perdão. Jesus falou isso. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O que quer dizer com isso? Né? Perdoe, ame o seu inimigo. Poxa, eu tenho que ir lá dar um presente de Natal para ele? Né? Então, o que ele quis dizer? Então, isso é o estudo do Evangelho. E isso vai transformando você internamente. Né? Vai fazendo com que você seja uma pessoa melhor hoje do que foi ontem e amanhã do que foi hoje. Vocês acreditam que essa filosofia que envolve as pessoas que são espíritas foi o que fez o projeto ter essa força e desenvolver e crescer tão rápido? Se não tivesse a base, né, essa base, o propósito não seria tão importante, né? Porque o propósito da atividade social
ela vem com essa necessidade da atuação com a caridade. E veja, Bruno, à medida que a gente entende da onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, os nossos compromissos, os nossos laços, né? A responsabilidade nossa com o momento, com o presente e com as questões dos que sofrem, com os que estão em aflição, ela fica maior. Independente de política, independente da questão social, independente de outras questões, mas você começa a entender a necessidade que todos têm para se desenvolver e como você, mais consciente, com mais subsídios, você pode ajudar a várias pessoas a se desenvolver. Então, a missão da colônia, desenvolver fraternalmente as potencialidades humanas. Quer dizer, todos nós temos uma semente, todos nós temos um germe divino. O que nós precisamos fazer é criar espaço, criar oportunidade para que a gente possa potencializar isso, né? E a colônia é isso, porque quando a gente está falando de assistir os meninos e as meninas lá, e a família também que vai lá uma vez por mês, né? Nós estamos falando que nós, como voluntários lá, estamos sendo assistidos da mesma forma, porque estamos achando um espaço para que a gente possa se sentir útil, achando um espaço para que a gente possa colaborar com uma sociedade melhor. Afinal, se Jesus conta conosco, né, independente da nossa crença, nós temos que ser o braço dele. Então, temos que atuar. Nesses 22 anos, vocês devem ter vivenciado inúmeras vidas que foram transformadas. Tanto dos voluntários, como também das pessoas que são assistidas lá. Vocês poderiam compartilhar coisas, histórias assim que foram transformadoras para vocês? Porque existem os dois lados, né? Se vocês, cada um puder falar de um, assim, eu acho que ia ser bem legal. Tipo, um falar de um voluntário, porque um projeto social é movido através do trabalho voluntário. Eu achei até interessante o número aqui que vocês. Eu até perguntei, gente, perguntei em off aqui pra eles, já tinham trazido no papel. Isso aqui eu achei bem interessante. Que eu até perguntei pra vocês, né? Eu posso perguntar pra vocês aqui antes de estar gravando o custo que vocês têm do projeto. E eu fiquei bem impressionado com o número, sabe? Então, antes da gente entrar nessa parte aqui, porque isso aqui, 70% vem do trabalho voluntário, né? Então, vou pedir pra vocês, por gentileza, compartilhar. Porque eu como voluntário, não da colônia, mas uma pessoa que faz o trabalho voluntário, eu senti essa transformação, sabe? De você fazer o trabalho voluntário. É transformador. Então, se vocês puderem compartilhar uma história de alguém que foi assistido e de alguém que fez um trabalho voluntário lá, e depois vocês, né? Vocês vão contar também a história de vocês. Mas se vocês puderem compartilhar, a gente tem uma pessoa aqui na cidade que ficou muito conhecida pelo trabalho que fez lá, que foi o Neto. Sim. E tudo mais. Depois, se vocês puderem contar um pouquinho da história dele, eu acho que é importantíssimo também a gente não deixar passar. Mas, por favor, compartilhem conosco a história de um voluntário, uma pessoa que passou por lá. A gente até comentou, né, do Cubas e o Alex, né, que o Alex foi professor. Isso, grande professor. E o Cubas tem um sentimento, um jogador de futebol aqui da cidade, que inclusive participou aqui do podcast, tem um sentimento muito bonito de gratidão pela vivência dele lá. Então eu imagino dessas 1.300 outras pessoas que passaram por lá, né, ou mais, falando só dos assistidos, como é que foi isso para vocês, né? Eu vou começar só falando das crianças, mas não de uma, de várias, que repetiram a mesma frase. Eles, depois que saem de lá, eles voltam para fazer visitas, para ver o pessoal, os colaboradores que estão lá. Esse é o tio tal, o professor tal e tal. E vários deles usavam a seguinte frase:
puxa, se não fosse a colônia, ou eu estava preso ou eu estava morto. Nossa. É muito frequente essa frase. Então, isso mobiliza uma energia interna na gente, fala, puxa, então o projeto está dando resultado. Foi bom para ele, foi bom para ele. Lógico que não é unânime. Muitas crianças que passaram por lá se perderam, né? Não conseguiram se utilizar de todo o conteúdo que tinha. Já vieram das famílias, e a família, às vezes, ela é uma informação triste, mas a família é que leva muita criança para o lado marginal da vida, por incrível que pareça. Mas, graças a Deus, não é a maioria. A maioria são crianças que passam, recebem aquela semente de amor, aquela orientação, aquele carinho dos colaboradores, dos monitores, e levam aquilo como algo bom, carregam no coração isso, né? Então, essa é uma experiência coletiva, essa afirmação. Que legal, hein? Só para fazer uma observação nesse pergunta, por favor, também. Eu acho muito interessante a gente ouvir esse depoimento que você acabou de falar, porque você imagina, né? Quantas dessas crianças, né, dessas famílias quantas histórias tristes não poderiam... Muitas. Nossa. Muitas. E o efeito manada, né? Porque a partir do momento que a pessoa faz uma coisa ruim, isso... Né? Nossa. Mas, Bruno, a gente tem que, assim, nós temos que ser otimista e olhar que o mundo está melhorando a cada dia, né? Então, essa é a visão que nós, né? A colônia é um grupo de trabalho. Então, nós estamos aqui representando uma diretoria, né? Que organiza a parte institucional ali da colônia. Somos 45 colaboradores. Bastante. E mais de 200 voluntários, né? Esse grupo, quando a gente pensa, né, nesse grupo, esse grupo atuando, né, cada um e mais a comunidade que contribui muito, né, a todos os empresários, são mais de 300 pessoas colaborando mensalmente com a colônia. Então, esse pouquinho de cada um é que faz toda a diferença. Que legal. E a gente tem que olhar para esse resultado, né, porque a tristeza e as aflições, elas estão aí, né? Nós, às vezes, temos um circuito, eu falo que a gente, às vezes, anda num circuito que a gente não passa muito pela periferia e não está muito ligado com a miséria, não enxerga muito as demandas sociais. E a gente perde um pouco a sensibilidade, porque ainda estamos trabalhando, temos o nosso prato de comida na mesa, dormimos quentinho, né? Conseguimos, às vezes, se manter. Mas há uma desestrutura, né, social, que mesmo a gente está no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, que tem um PIB às vezes maior que um país, né, a gente ainda encontra muita miséria. E a miséria não está só na falta de comida, está na apatia das pessoas, está no desespero, né, por uma doença, está na fragilidade moral. Então, as demandas, né, desses meninos e meninas que estão na colônia, uma boa parte tem um salário mínimo como receita familiar. E são pessoas que são, às vezes, estão fora do alcance, são invisíveis para nós. Mas existe essa demanda. Então, eu tenho uma história aqui que sempre me sensibiliza e é engraçada quando eu lembro, que é a história que os meninos contavam quando nós começamos aí no lixão, e o lixão era céu aberto em Avaré, e de lá surgiu o primeiro cadastro para receber os primeiros meninos. E lá existia uma organização dentro do lixão que funcionava assim, olha, os mais velhos têm direito a pegar os restos de comida melhor que chega do restaurante no dia tal, do supermercado no outro dia,
né? Então existia uma organização ali que funcionava dentro do lixão. E as crianças ficavam, na maioria das vezes lá, Bruno, ficavam meio que o dia todo ali, meio que acampadas ali, esperando a oportunidade do caminhão de lixo chegar. E uma história interessante que eles contaram para nós, né? Nós não vimos isso, mas eles contaram, que eles criavam um urubu amarrado com uma cordinha no pé, tratando o urubu, para depois comer o urubu, fazer tipo uma galinhada depois. Então você se impressiona com histórias que estão lá em 94, né? Que graças à organização nossa, né? Eu digo da sociedade, isso não existe mais. Então, como a gente não reconhecer que o mundo está melhorando? Se nós já não temos uma situação de alguém catando, né, várias famílias catando lixo para sobreviver. Então nós precisamos investir no social, né? Essa é uma história que às vezes choca para quem está escutando, mas que era a realidade em 94. E olhar para essas crianças hoje, né, que tem um apelo muito grande com a droga, que tem quando a gente pensa hoje, né, no acesso que você tem com as drogas e o quanto que a gente pode trabalhar com prevenção e o quanto que a gente pode usar os grandes valores para que elas possam, né, sair da colônia trabalhando, que quase todas as crianças saem de lá trabalhando, já no mercado de trabalho, o que isso vai fazer diferença social para nós lá no futuro. Então, não tem uma história específica, né? Porque são tantas, mas num contexto geral, como o Wilton falou e como eu estou abordando, o sucesso de realização simplificada, né, como ser humano, dele poder estar dentro da sociedade, se inserir na sociedade, ser um trabalhador, ter a sua casa, ter a sua família, né, ter uma religião, isso aí é o que mais a gente encontra, né, dentro dessa trajetória toda. Agora, esse garoto específico que o Guto relatou, que ele nos contou, hoje ele está casado, tem filhos, a filhinha dele frequenta a instituição, ele adotou uma sobrinha e cria essa sobrinha como filha. Olha a trajetória dele. A realidade num lixão, comendo urubu. Né? Ele conta mais histórias, né? Muitas outras. Uma rapidinho, ele achou um frango. Ele falou, essa eu não vou dividir com ninguém. Pegou e escondeu o frango. E depois ele foi comer. Ele comeu o frango inteiro, passou mal. Ele falou, nossa, eu devia ter dividido com os outros, né? Então são coisas assim que a gente ri, mas é uma realidade triste. A miséria humana, né? Agora, você perguntou sobre o Neto. Então, o Neto, você não teve a oportunidade, né, Bruno, de conhecer, mas muita gente em Avaré conhece o Neto. O Neto é uma pessoa especial. Alguém que todo mundo queria estar junto, queria estar próximo, né? A sua fala mansa, o jeito de se aproximar das pessoas, o interesse em colaborar, né, com cada ser humano que tinha demanda, independente de quem fosse, qual horário, o que tivesse interessado. O Neto é uma dessas pessoas que a gente deveria ter mais clones dele na sociedade. Então ele foi o grande motivador do projeto na fundação, ele que conseguiu unificar as pessoas, trazer as pessoas para o projeto, né? Por a sua liderança, pelo seu carinho, seu carisma, né? E pelo interesse pelos pobres. O Neto tinha um interesse pelas pessoas que tinham dificuldade e que precisavam, que estavam em sofrimento, né? Então, para suprir de alguma forma qualquer coisa que pudesse aliviar essas pessoas. Então, o Neto
para nós, né, além de ser um grande líder da instituição, um grande parceiro, um grande amigo, mas também um grande espírita, né, uma pessoa que levou a doutrina como ela pede, né, tentando ser melhor a cada dia e tentando prover, né, aquilo que ele tinha de melhor para todas as pessoas. O Neto teve por muitas vezes em Uberaba, né, ele frequentava Uberaba na época que o Chico Xavier, a gente também teve algumas vezes junto lá, enquanto o Chico estava com bastante evidência lá nas comunicações com as cartas para as mães, né? E lá nós tivemos a oportunidade de conhecer o seu Langerton. O seu Langerton era da equipe do Chico Xavier e que também fez a orientação toda de como deveria ser a colônia, como que a colônia deveria ser formada, né? E o Neto foi essa ponte com a gente, então, com o Espiritismo. Muitas pessoas chegaram no Espiritismo, né? E muitas pessoas chegaram na colônia, seja para ser atendida ou seja como voluntário, por conta dessa pessoa especial aí que é o Neto. O Neto, ele tomou essa posição, né, de ser a pessoa à frente, de ser o líder. Foi naturalmente isso? Como é que foi essa participação dele, essa liderança, essa referência? Como é que isso foi cada vez mais trazendo evidência a isso? Ele sendo, né, eu ainda era bem mais novo na época, mas eu conheci o projeto por conta, assim, das atitudes dele. Então, o Neto fazia alguma coisa, a gente ficava sabendo e tudo mais. Ele era essa pessoa que tinha essa visão que é um projeto grande, tem muitas pessoas, mas ele tomou essa frente, essa liderança. Como é que foi isso para o projeto, para a cidade? Como é que foi essa crescente de vocês que estavam lá dentro mesmo? Como é que vocês viram a história do Neto, essa liderança muito bonita que ele construiu lá dentro do projeto com vocês? Então, o Neto, na doutrina espírita, a gente estuda também, por exemplo, estou fazendo um preâmbulo só para ilustrar o que o Neto era. Espíritos mais adiantados, quando encarnam aqui, eles têm essa missão, a gente pode dizer assim, os grandes espíritos, e naturalmente a luz dele aparece na sociedade. Então o Neto era um deles. Ele tomou essa liderança, não que ele buscou, mas naturalmente. Ele era um polo de atração, ele agregava as pessoas, como o Guto disse, as pessoas vinham para ficar ao lado dele. E é nesse movimento é que as pessoas iam se engajando e ele ia trazendo orientações para essas pessoas. O grupo foi aumentando, então tudo graças ao Neto, essa capacidade de agregar e atrair pessoas para junto dele. Mas isso é por conta da natureza dele, a bondade, a dedicação ao próximo. Ele tinha isso como um hábito. Era natural. Não era forçado. Então, isso sustentou, né, o início da colônia com esse propósito, né, Bruno? Então, a gente precisa de bons líderes. Nós precisamos de lideranças que não tenham interesse próprio, né? Que possam pensar na comunidade, possam pensar na sociedade e que possa se destacar, mas que possa produzir, né, coisas que sejam relevantes, importantes para o nosso momento. Então, a gente honra, né, o Neto quando a gente permanece lá na colônia mantendo o propósito. E agradece, tem imensa gratidão, porque nós sabemos que nós temos lá um conjunto de pessoas trabalhando, mas ele, em destaque, foi essa pessoa especial que fez esse trabalho que seria impossível da gente fazer.
porque ele tem esse potencial, né? A gente acredita ainda que ele está vivo, então ele tem esse potencial. Isso é impressionante. Uma pessoa que é um melzinho. Uma pessoa que você quer estar perto é um melzinho. Você quer cumprimentar, você quer conversar, você quer dar um alô, você quer contar um pouquinho da sua vida, a pessoa tem interesse em escutar. O Neto era essa pessoa, né? Então... Muito bonito. Tem uma outra coisa que é interessante a gente abordar, que ali o ambiente, o terreno, ele foi adquirido para hospital psiquiátrico. Uhum. E hoje a gente percebe que ele ainda continua sendo um hospital psiquiátrico, porque nós somos os pacientes. Porque é curativo você se dedicar ao próximo. Te traz energia, te traz saúde interna da alma e saúde física. Muitas pessoas se transformam, como você disse, né? Uma situação, um exemplo de um voluntário que passou por lá. Tem muitas pessoas que vão e se curam quando se dedicam ao próximo. Pessoas que vêm de outras religiões, que frequentam um grupo de atividade voluntária e percebe que ali é um ponto de atração espiritual, em que aquele ambiente, aquele grupo traz bem-estar. Então, a gente costuma dizer que nós somos esses pacientes desse hospital, porque a gente está lá não para oferecer, porque quando a gente faz isso, aí a gente volta para o Evangelho, quando fizerdes isso a um desses pequeninos, é a minha que fizestes, né? Jesus dizia isso das crianças, pegando uma criança para perto dele. Então, quando você faz isso para alguém, o beneficiado é você, porque você recebe de volta. E a ciência hoje caminha por esse filão que é estudar as reações hormonais de quem se dedica ao próximo. E eles mostram, através de pesquisas, que a pessoa adquire uma resistência imunológica melhor, ele consegue sair de um estado de depressão para um estado melhor. Então, esse trabalho voluntário, se dedicar ao próximo, é curativo. Ocitocina? Ocitocina, né? Então, Bruno, veja, quando a gente põe aí, né, 230 crianças e mais tantos quantos adultos, todos eles sendo beneficiados com a instituição. Eu acho, a gente vai falar um pouquinho agora aqui sobre os custos e tudo mais da instituição. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque se as pessoas conseguirem ser voluntários em projetos sociais, eles vão estar ajudando um futuro melhor, né? Independente se vai ser na colônia, se vai ser na PAI. Sim, exato. Qualquer instituição. Em qualquer instituição. Eu fiquei bastante impressionado com esses números. Eu acho muito bonito como que você pontuou sobre os benefícios de ser voluntário. É muito importante as pessoas entenderem isso, porque ser voluntário, além de ajudar o futuro, que nem a gente falou aqui, é apoiar uma instituição que vai ajudar inúmeras pessoas, né? A gente, como você mesmo pontuou, né? Nem todo mundo que vai, não é uma matemática, né? Que dos 10 que vão, os 10 vão ter um futuro, dos 10 vão ter sucesso, as coisas não são assim, né? São seres humanos, né? Então pode ter aquela pessoa que não siga os princípios, mas aquela pessoa é tocada de alguma forma, né? Sim. Isso, dos 10, a gente pode com certeza falar que dos 10, sim, ó, de alguma forma aquela pessoa é tocada, sim, pelo projeto, independente do projeto, né? Se o projeto tem uma causa, se o projeto tem
uma missão, tem uma filosofia, né? Que nem o de vocês há 22 anos, que nem outro dia a gente conversou com o pessoal da PAI há mais de 60 anos. Então, sim, a gente tem que dar atenção, sim, para esses projetos, porque são formas de a gente, de nós, assegurarmos um futuro melhor, não só para quem está aqui agora, mas para uma sociedade melhor, né? Se eu só falar assim, mas tem problema, então, imagine se não tivesse os projetos sociais, como que não seria? Com certeza. Né? Os nossos filhos, né, Bruno? Os nossos filhos. Quando você fala a gente às vezes não atinge, quando a gente fala em não atingir dos 10 aí que você estava comentando, nem todos atingirem, mas a gente mitiga, né? De alguma forma a gente diminui o risco. Sim. E uma pessoa que às vezes que se desvia, que era para cometer algo muito grave, ela comete algo leve, né? O caso é que você tendo as crianças, né, tendo contato na instituição com os 25 projetos socioeducativos que nós temos, né, no eixo lá de cultura, de lazer, de esportes, né, ela acaba desenvolvendo as suas potencialidades e acaba encontrando um pouco do que ela precisa, né, para ser um bom ser humano. Eu fiquei impressionado, eu achei muito interessante esse dado que vocês trouxeram, que foi o custo por pessoa, né, por criança. Que é assistida ao projeto. Eu vou ler aqui para vocês, né? O custo por adolescente mensal é de R$750 e o custo dia é de R$25. Aí, em contraponto disso, eu acho muito interessante a gente fazer uma conexão com o número que você comentou aqui comigo antes do início da gravação, que é do custo do adolescente, né? Que está na Fundação Casa. Numa fundação Casa. Que o custo mensal de um adolescente é de R$11 mil. Então, vamos lá. Pessoal, vamos refletir sobre isso. Se uma pessoa, né, que está sendo assistida de uma forma preventiva para aprender e tudo mais, o custo mensal é 750. Quando a pessoa já está num estágio onde ela precisa receber uma atenção maior, o nosso governo hoje gasta R$11 mil. O que a gente pode falar sobre isso, né? Que o valor da prevenção é bem barato, né? Quando você fala em prevenção em todos os níveis, prevenção de acidente, prevenção de saúde, e aí a gente está falando de uma prevenção humana, né? De valores. Quando a gente diz que na instituição não se ensina espiritismo, não ensina religião, mas é passado para ele valores humanos, ética, respeito, amizade. E é isso que faz com que uma criança que consome R$750 mês, ela não vá no futuro, ou até mesmo de uma hora para outra, frequentar uma outra instituição, que é a Fundação Casa, e ter um custo de 11 mil por mês. Então é importante a sociedade entender que R$750 é barato e que não só a colônia, mas muitas outras instituições merecem serem ajudadas, auxiliadas, porque se não tivesse, se a nossa sociedade não tiver essas instituições, o custo em dinheiro, fora tirando o custo de vida humana, né? Pessoas que se perdem, pessoas que deixam de existir no cenário social e passam a existir no cenário da criminalidade. Então, a solicitação é: vamos gastar menos,
vamos fazer prevenção. Guto, imagina, só pra gente não fugir muito disso, mas o Wilton falou bem da parte financeira, pontuou também da parte física, né, da integridade dessa pessoa, mas você imagina também a pessoa que recebe esses benefícios, independente, a pessoa é assistida, a pessoa que tem um futuro, né? A gente comentou do Cubas, né? Que frequentou, hoje, né? No futebol. E esse menino hoje é um homem, é um jogador de futebol profissional. E inúmeras outras pessoas, que nem da história do assistido que catava lixo e hoje é um tratorista de primeira. Cuida de uma família que fez a adoção de uma menina. Sim. Então, a corrente do bem, né? Sim. Que começa a crescer. Isso eu acho que é o mais importante, que a parte monetária, né? O bem que a pessoa consegue gerar para a nossa sociedade, né? O bem que... Imagina, nossa, isso não tem preço. Não tem como calcular o preço, Não tem preço. Isso não tem preço. Se a gente for pensar no custo monetário, sim, é gigantesco, mas você imagina o benefício que uma pessoa, quando recebe um bom tratamento, uma boa educação, atenção, né? O que ela pode potencializar para a sociedade depois, né, Bruno? Porque a gente não precisa ir para destaques, mas nós precisamos de bons carpinteiros, nós precisamos de bons pedreiros, de bons eletricistas, né? Quanta demanda nós não temos hoje? Todo mundo sabe a dificuldade de uma boa mão de obra hoje, né? Então, quantas pessoas podem se realizar com dignidade, tendo oportunidade, né, de criar sua família e ter o seu lar? Quando nós pensamos nesse custo nosso, nós temos que 30% disso, né, do que a gente gasta mensalmente, vem por subsídios, né? Aqui fazendo justiça, agradecendo já a Prefeitura Municipal de Avaré, que, né, contribui com parte desse subsídio conosco, que é um ótimo parceiro, há anos vem colaborando, especialmente nesse governo, né? Nós tivemos assiduidade para pagamento que a gente precisa e também tivemos essa atenção toda, mas você vê, 30%. Nós precisamos, os outros 70%, né? Nós temos um grupo de mantenedores, que são 300 pessoas que mensalmente colaboram, né? Dá mais uns 14%, 15% do valor que a gente precisa. E aí nós temos que fazer 6 eventos anuais, que são 2 pizzas, um bingo, um bazar, né? E também um festival do milho, para poder arrecadar essa diferença. Além disso, nós temos um grupo de voluntários que vai lá na colônia e que produzem alguns alimentos e artesanato, né? O bazar, tudo isso para poder dar conta. Achei legal que vocês têm até um calendário aqui dos eventos, muito legal. E aqui, ó, pessoal, vou ler aqui para ficar bem sucinto aqui para vocês. Atividades voluntárias que vocês podem ser voluntários, né? Participar. Vamos lá. Produção de salgado, bazar, artesanato, tem a biblioteca. Isso, nós temos uma biblioteca lá dentro também, uma biblioteca espírita, mas que também tem voluntários lá que estão lá. Aí tem o evento, tem... O que é essa bolacha? Que vocês fazem uma bolachinha para venda? Fazer uma bolachinha, tem um grupo que faz uma bolachinha que tem uma vendinha. A colônia tem uma vendinha, Bruno, lá, por todos esses produtos que são produzidos pelos voluntários, né? Estão à disposição no horário comercial de segunda a sexta-feira e junto também no momento religioso, na quarta-feira e no domingo à noite, para quem quiser ir comprar os nossos produtos. Né? Nossa, tem muita opção. Tem bastante coisa. Só não ajuda quem não quer, né? Exatamente. Eu acho, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, só para vocês entenderem o porquê para mim é tão importante esse trabalho voluntário. Eu, na época da minha escola, eu estudei sempre em escola pública e através de projetos sociais que foram na onde eu estudava, eu sempre tive contato. Eu achei sempre muito legal. E eu tive contato em 2018 com um projeto social. E nada é por acaso, né? Vocês sabem disso. Em 2018 eu estava numa fase de transição da minha vida. E literalmente eu fui levado até o projeto social. E que foi na linha do trem aqui em Avaré.
Eu acredito que vocês já foram lá. Lá é um ambiente com uma situação bem delicada. E quando eu cheguei no projeto social, o Projeto Pro Amor estava fazendo um banheiro para eles estarem utilizando, que lá não tinha, nem todos os lugares tinha a possibilidade das casas terem banheiro. Uma situação bem complicada lá. E é assim que eu fui andando, né, vendo as casinhas todas de madeirinha, uma situação bem, bem, bem complicada lá. E eu tirei uma foto do menino com um voluntário sentado assim na linha do trem, que as crianças brincam em volta da linha do trem, as casas são do lado, assim, e as crianças brincando ali. Nossa, eu fiquei bastante emotivo no momento, porque sinceramente, eu não sabia o que estava acontecendo. Literalmente, eu fui convidado e eu fui. E fui como voluntário para fotografar ali o dia, para eles divulgarem e tudo mais. E, tipo, eu vendo aquele menino com chinelinho ali, todo simples, sujo. Depois, a foto do menino, eles conseguiram descobrir que eles tentavam conversar com ele, ele não tinha tanta sensibilidade. Foi descoberto que aquele menino tinha problema de audição, e aí conseguiram um óculos para ele. Então, essa vivência ali para mim foi muito forte. Eu conheci a Emily, que é uma menina que tem câncer de pele, uma doença raríssima. E quantas demandas, né, Bruno? Nossa, tudo isso foi no primeiro. Só pra vocês terem noção como que isso foi impactante pra mim. E pra vocês, uma coisa que me marcou muito. Eu tirei uma foto da Emily sendo assistida pelas voluntárias, arrumando o cabelo. E essa foto chegou nela, e ela comentou com as pessoas que davam assistência para eles ali, né, na comunidade, que ela nunca tinha se visto bonita numa foto. Uhum. Nossa, aquilo pra mim foi muito, muito, muito gratificante, muito né? forte. Resgate da autoestima, né, de uma pessoa, né? Eu fiz a questão de ir até ela. A gente fez um ensaio, e a pele dela, sabe, toda cheia de manchinhos. E conforme eu voltei lá mais vezes, você via assim as crianças, sabe, brincando assim naquela água assim que ficava parada ali. Você fala, gente, então esse choque de realidade, sabe, vou ser bem sincero com vocês, mexeu muito comigo. Eu revi muito o que eu tava vivendo. Então, o trabalho voluntário para mim foi transformador. Tô falando como pessoa. Como você bem disse, não existe nada por acaso, né? É uma máxima. A gente não acredita, né, piamente nisso, né? Por que eu tô compartilhando isso com vocês? Eu acho que, como vocês falaram, ser voluntário transforma nós. É uma coisa que, um momento que eu sempre achava muito bonito no Projeto Por Amor, a gente sempre compartilhava as histórias, sabe? Do dia, do projeto. E eu acho muito importante as pessoas que estão ouvindo conhecerem as histórias das pessoas que são voluntárias, porque no fundo, e é uma coisa que a gente sempre falava, a gente ia lá para ajudar, mas era ajudado. Exatamente. Então, para vocês que estão ouvindo, sejam voluntários. É uma forma de vocês se transformarem também. Vocês vão ter um impacto na vida de vocês que vai ser transformador. Vocês querem compartilhar alguma história pessoal de vocês sobre ser voluntário? Se vocês não quiserem entrar nessa seada, não tem problema nenhum. Bom, eu penso, olhando na minha oportunidade, Bruno, de estar com a colônia, é muita gratidão, né? É muita gratidão. Primeiro, pelas pessoas que a gente tem a oportunidade de servir junto. Não há outra forma da gente se desenvolver se não for através dos relacionamentos. Então, já começa por aí que o nosso crescimento, né, nessa questão das relações com as pessoas que a gente está servindo junto e trabalhando por um propósito junto, além de ser grandes parceiros, né, grandes irmãos, e também nos desenvolve. O meu pensamento é que, assim,
quando eu tô maratonando menos na Netflix e ocupando mais o meu tempo servindo, eu tenho a chance, né? Eu tenho a chance de me tornar um pouco melhor e me sentir mais útil. Então, eu acho que quando a gente tem essas demandas interiores nossas, né? Quando a gente está aflito, quando a gente está triste, quando a gente está sem sentido, quando nós estamos perturbados, quando nós estamos desorganizados, o trabalho voluntário traz esse aterramento para nós, essa completude, né, que nós precisamos. O Chico Xavier, que era uma pessoa maravilhosa e que servia 24 horas por dia, né, porque ele dormia muito pouco, e quando estava também desligado em sono, disse que estava trabalhando espiritualmente, ele, quando tinha princípios de tristeza, ele saía da casa dele para visitar as pessoas nos bairros mais afastados, só para se ocupar e não pensar em besteira. Então, eu acho que nós temos tanta oportunidade hoje, né? O mundo tem tanta informação e nós temos tantas possibilidades que a gente acaba se perdendo. Então, eu acho que o trabalho voluntário também é uma forma de você ter uma ocupação útil e social e religiosa. Então, no meu caso, né, eu não sei como que eu poderia estar se eu não tivesse tido essa oportunidade. Poderia estar doente, talvez poderia estar revoltado, talvez poderia estar afastado de tudo, né? Então dá esse sentido simples para nós de viver e servir, né? É isso que eu penso do trabalho voluntário. Então, na parte filosófica da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, tem um capítulo que fala a lei do trabalho. E começa dizendo que trabalho para a espiritualidade é qualquer atividade útil. Então já começa aí, você ser útil, você está trabalhando. E a ascensão, o melhoramento espiritual, ele se dá pelo trabalho, ou seja, ser útil. Então, o que ocorre com a maioria das pessoas? Eu não tenho tempo. Outra demanda que é muito comum, eu ando muito estressado. Não aguento mais trabalhar. Então, quando você é útil, você vai estar cansado, mas não estressado. Quando você é útil, você está reorganizando as suas energias e está satisfazendo um bem-estar para outra pessoa que está necessitada. Porque na medida em que o egoísmo ele toma conta da nossa realidade, você quer mais trabalhar, ir para casa, fechar a porta e ninguém te atrapalhar, né? Vou assistir televisão, quero descansar. Só que você não descansa, porque quem está cansado é a mente, é esse espírito, é o pensamento estressante, é o pensamento em ansiedade. Quando você pratica o voluntariado, você se dedica ao outro, isso dissipa. Ele se dissipa. Você tem como, através da confraternização, realinhar suas energias e voltar para casa cansado, da mesma maneira. Mas você vai pôr a cabeça no travesseiro e vai descansar. Porque o dever foi cumprido. É um dever natural nosso, que é a lei do trabalho. Então, quando você está dentro das leis de Deus, que é se dedicar ao próximo, você tem a satisfação interna. Como diria o Neto, né, Hilton? Que canseira gostosa, né? Isso, ele falava muito disso. É uma canseira gostosa. Então, nós não estamos falando do corpo, nós estamos falando da alma.
Nós temos uma natureza divina. Quando você se mobiliza aqui na Terra para fazer atividades de acordo com essas leis de Deus, você tem satisfação. Quando você está contrário a essas leis, você tem o mal-estar, que é o materialismo. A gente não consegue mais de ver tanta propaganda, tanta informação, tanto celular. As crianças estão com excesso de tela. Hoje já se fala em detox eletrônico, digital, um detox digital. Você guardar o seu celular pelo menos um pouco. Então, que mundo que é esse? Né? Nossa, quem me conhece passa mal com esse negócio de celular. Que eu não gosto de ficar mexendo, não. Olha, eu concordo 100% com o que você falou. Porque eu quando eu ia no... A gente antes... Porque esse negócio da pandemia deu uma bagunçada, né? Nos projetos sociais, né? Essa é a verdade, né? E, eu acordava tipo 4h30 da manhã. E no frio, nossa, teve uma edição que a gente fez ali na Brabância. Nossa, foi o dia mais gelado do ano. E a gente foi abençoado no dia do projeto e fazer o projeto nesse dia mais frio do ano. E criança não tem frio, é impressionante, né? Todo mundo lá congelando, meu pezinho congelando e as crianças pulando lá descalço, brincando. Mas no fundo, no final do dia, nossa, é demais, cara. Essa canseira gostosa que você falou. É gratificante. Isso não tem preço. Você se dedicar, fazer algo que é significativo, que não é pra você. Mas no fundo é, né? Você recebe esse benefício, mas tem um objetivo maior. Eu acho que muitas pessoas estão deixando de lado fazer algo significativo, algo que vai construir a sociedade, o ambiente em volta, transformar a vida das pessoas para fazer algo individual. Isso é preocupante. Isso as pessoas têm que refletir. Bruno, eu chamo a atenção que a Avaré tem excelência com as instituições. Então, não dá para a gente falar que não tem alguma instituição que a gente não se identifique, né? Em vários campos, de várias formas, né? São muitas atividades. É muito bacana, né? Eu acho que tem oportunidade para voluntariar em várias frentes. E com a colônia, toda vez que se você não quer ter uma atividade lá diretamente, mas quando você compra, né, uma pizza, você está colaborando e muito, né? Porque para vender o todo da pizza, precisa de várias pessoas. Quer dizer, você é um grande colaborador. Então, há várias formas, né, da gente colaborar, não só indo lá na instituição, participando por um momento lá na instituição, mas prestigiando, né, os eventos. Guto, para quem quer conhecer, as pessoas podem ir lá visitar? Como que é isso? Pode. A colônia fica aberta o tempo todo. Sabe o endereço de cabeça para falar das pessoas? Na rua Danúzia de Santos, 670, né? O telefone nosso lá para agendamento é o 3733-8777, 3733-8777. Você pode agendar uma visita, né? O Leandro, que coordena o setor onde os voluntários estão agregados, pode te explicar quais que são as frentes para trabalho, onde que é possível voluntariar, né? Tá, vamos lá de novo. Então, para quem quer conhecer, só tem que ligar lá isso. E agendar uma visita, é isso? Agendar uma visita. Qual que é o telefone? 3733-8777. Então, para você que quer conhecer o espaço, fala, quero ir lá conhecer, gostei do projeto, quero ajudar. Então, é só ligar no telefone que o Guto passou. Para você que quer conhecer através das redes sociais, você fala, nossa, Bruno, tô achando tudo muito legal. Qual que é o Instagram deles? Vamos dar uma olhada lá. Colônia Fraternidade. Vai aparecer aqui no cantinho. Instagram. Tem um canal no YouTube? Também tem. Colônia Espírita Fraternidade. Então, pessoal, é isso. Quer conhecer? Liga no telefone, vai aparecer aqui de novo aqui no cantinho para você que quer conhecer o projeto Colônia Fraternidade aqui de Avaré. E se você
quiser seguir, já ficar lá por dentro, ficar de olho nos eventos, na pizza, na bolacha, em tudo mais, Colônia Fraternidade. O Instagram vai aparecer aqui do lado. Se eu falei errado, vai aparecer o certo, viu? Gente, muito obrigado. Algum recado que vocês queiram... A gente deixou passar alguma coisinha que vocês queiram compartilhar sobre a Colônia? Bom, acho que agradecer a diretoria, né, por a gente poder estar aqui representando a todos que participam. Então, a Naná, o Marquinhos, o Rico, a Carla, né, enfim, a gente está representando aqui essa diretoria. Ao grupo de voluntários, né, que são atuantes, né, nós temos um grupo firme, né, que estão juntos estamos juntos na empreitada. A comunidade avariense, que não arreda o pé, né, de estar junto conosco, que está ajudando. Esse grupo de colaboradores dedicado, que são os nossos funcionários da colônia, né, que organizam toda a instituição para que ela possa funcionar. Os nossos mantenedores, Bruno, os fiéis 300 mantenedores nossos que colaboram todo mês com as quantias para que a colônia possa continuar. A todos que compram os nossos produtos, né, também que participam, os empresários que apoiam os projetos. É muita gente para agradecer. É muita gente. É muita gente para agradecer. Que bom, né? Mas é isso, deixar esse muito obrigado, né? Muito obrigado por participar. Hilton, último recadinho? O meu recado vai para que todo mundo possa se engajar em algum movimento do bem, né? Faça o bem, não importa a quem. Então, isso traz muita saúde. E nós temos, como o Guto disse, tem animais, tem idosos, tem pessoas, crianças excepcionais, especiais, né? Tem crianças. Então, o trabalho existe, É só ir fazer o bem e participar dessa roda da fraternidade. Bruno, se me permite, com certeza. Só para finalizar, o Wilton trouxe um número para a gente uma vez, parece que 15% das pessoas no país são voluntários. É isso, né? Isso. E 3% da população estava encarcerada, eu acho que é isso. Não, é menos 1%. 1%. Então, cadê o restante do pessoal? Fica o convite aí para quem... 80 e poucos % estão em casa, às vezes reclamando, né? Ah, mas olha, essa rua tá assim, olha, aquilo tá assim. E aí vem uma pergunta triste. Você já arrumou sua cama hoje? Você já lavou seu prato hoje? Para arrumar o mundo, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Hilton, Guto, muito obrigado. Gente, hoje compartilhamos a história em momentos incríveis da história da Colônia Espírita Fraternidade. Isso. Nossa, tenho medo de confundir no meio. Nossa, que vocês não têm noção. Gente, fiquei muito feliz de vocês, como representante, compartilharem e se disponibilizarem, vir aqui contar a vivência de vocês, momentos marcantes da história dessa instituição incrível que vem transformando e vai transformar muitas vidas ainda. Só tenho a agradecer a vocês, a instituição também de vir, né, com a gente para compartilhar e levar mais essa história para muitas pessoas. Para quem conhece, conhecer um pouquinho mais, e para quem não conhece, chegar a mensagem de vocês, que é muito importante. Então, para todos vocês, a gente já falou as redes sociais, sigam eles, sejam voluntários. Existem inúmeras formas de vocês colaborarem para esse projeto incrível, incrível mesmo, gente. Gostou desse podcast? Deixa seu like aqui, deixa o comentário. Tem uma instituição que você gosta, apoia na sua cidade ou aqui em Avaré que a gente não convidou? Deixa aqui no comentário, gente. A gente está aberto para convidar e levar a história
e fazer essa corrente do bem crescer cada dia mais. Fica o meu convite aí para vocês seguirem a gente aqui no Instagram, no YouTube. No YouTube, se inscrevam. Instagram, DreamPDC, lá a gente posta os cortes, alguns melhores momentos assim. DreamPDC. Para você que quer conhecer meu trabalho, quer seguir o meu Instagram também, é o Bruno Loureiro. E último recadinho para você, dono de empresa, tem um pequeno negócio ou quer fazer um evento, vai fazer um evento particular, fica a minha dica para vocês. Sena Produtora Audiovisual, a produtora de vídeo aqui da região de Avaré, onde você pode produzir o seu vídeo para sua empresa, para o seu Reels, ou fotos do seu evento, como casamento, aniversário, etc. Galera, é isso. Até o próximo podcast. Valeu, galera. Para quem ficou até o final, muito obrigado. Valeu, falou. Obrigado, Bruno.